Uma dúvida que costuma chegar muito para mim aqui no escritório, que eu acredito que seja a dúvida de muitas pessoas, é com relação ao regime de bens. Muitas pessoas procuram adotar o regime da separação de bens porque acreditam que dessa forma vão deixar os bens incomunicáveis em qualquer hipótese, mas isso não é real. Existe uma diferença na aplicação do regime de bens em caso de morte de um dos cônjuges e em caso de divórcio. Na separação de bens, em caso de um divórcio, realmente o que é de cada um não vai ser partilhado. O que é do cônjuge vai ser dele, o que é do outro cônjuge continua pertencendo somente a ele. Mas no caso de falecimento de um dos cônjuges, quando a gente vai para uma sucessão, aquele cônjuge que sobreviveu, né, o cônjuge sobrevivente que a gente diz, o viúvo ou a viúva, ele vai ser herdeiro dos bens particulares do falecido. Então, os bens que pertenciam apenas ao falecido, no caso de morte, o herdeiro que sobreviveu, ele vai passar a ser herdeiro juntamente com os filhos, ali com os herdeiros legais. Então, existe essa diferença da mesma forma que na comunhão parcial de bens. A diferença é que na comunhão parcial de bens, os bens adquiridos na constância do casamento, no caso de um divórcio, eles vão ser partilhados entre o casal. E os bens particulares não. Mas no caso de morte de um dos cônjuges, da mesma forma. Partilha-se os bens adquiridos durante a constância do casamento e os bens que pertenciam apenas, né, os bens particulares do falecido, vão entrar na sucessão e o cônjuge sobrevivente, o viúvo ou a viúva, vão passar a ser herdeiros desses bens particulares. Então, quando você for adotar um regime de bens, procura aí o cartório, procura o seu advogado de confiança, troca uma ideia para saber qual é o melhor regime de bens que você vai adotar, qual é o seu intuito durante o casamento, porque às vezes as coisas não são tão simples quanto parecem. Meu nome é Ingrid Zanella, sou advogada na cidade de Umuarama.